Existe uma pergunta que atravessa séculos, culturas e gerações: o que acontece depois da morte? Para muitos, esse é um mistério cercado de medo, curiosidade e esperança. Para a fé cristã, porém, a resposta não começa nas emoções humanas, mas naquilo que a Bíblia revela sobre a vida, a morte, a alma e a eternidade. E quando essa visão é observada com atenção, ela não traz apenas consolo, ela muda a forma como entendemos o presente. A Bíblia apresenta a morte não como o fim absoluto, mas como uma separação. Em Gênesis, o ser humano é formado do pó da terra e recebe o fôlego de vida de Deus. Quando morre, o corpo retorna ao pó, mas a realidade espiritual da pessoa continua diante do Criador. Esse é um ponto central do cristianismo. A vida humana não se reduz ao que os olhos conseguem ver. Há algo mais profundo, algo que permanece além do último suspiro. No Antigo Testamento, a palavra usada muitas vezes para descrever o lugar dos mortos é Sheol. Ela aparece como um espaço ligado à condição dos mortos, sem a clareza total que a revelação posterior traria. Não era uma descrição detalhada do destino final, mas já mostrava que a morte era vista como uma passagem para além da vida terrena. Aos poucos, Deus foi revelando mais sobre esse mistério, até que a mensagem sobre ressurreição e julgamento se tornasse muito mais nítida. No centro dessa revelação está Jesus. Nos evangelhos, ele fala da vida eterna, não como uma ideia abstrata, mas como uma promessa real. Ele declara que existe ressurreição dos mortos, que existe juízo e que a morte não tem a palavra final. A ressurreição de Cristo é o ponto decisivo da fé cristã, porque ela não apenas anuncia esperança, ela a prova. Se Jesus venceu a morte, então a morte deixou de ser um muro definitivo e passou a ser uma porta para a realidade final de Deus. Para o cristianismo, a vida após a morte não é apenas uma continuação automática da consciência. Ela está ligada ao relacionamento da pessoa com Deus e à resposta dada à graça oferecida em Cristo. A Bíblia fala de salvação, de arrependimento, de fé e de reconciliação. Isso significa que a eternidade não é tratada como um destino aleatório, mas como a consequência de uma vida vivida diante de Deus. O peso dessa verdade está em perceber que cada escolha, cada intenção e cada atitude carrega um significado eterno. Há também, nas Escrituras, a ideia de que, após a morte, existe um estado de espera até a consumação final. Em diferentes passagens, a fé cristã entende que os que pertencem a Deus estão na presença do Senhor, enquanto o destino final de todos ainda será plenamente revelado na ressurreição e no juízo. Isso mostra que a esperança cristã não se limita a uma sobrevivência da alma, mas inclui a restauração completa da pessoa. O corpo, que agora envelhece e se desfaz, também será alvo da promessa divina. A ressurreição final é uma das doutrinas mais impressionantes da Bíblia. Ela ensina que os mortos não permanecerão para sempre em estado de separação, porque Deus trará de volta vida plena, com transformação e justiça. O cristianismo não espera apenas um céu etéreo e distante. Ele espera novos céus e nova terra. Essa visão é poderosa porque mostra que Deus não abandona a criação, mas a redime. A eternidade, então, não é fuga do mundo, e sim a renovação total de tudo aquilo que foi corrompido pela morte. Mas a Bíblia também fala do juízo com seriedade. Há textos que mostram que todos comparecerão diante de Deus,
Essa verdade pode parecer pesada, mas ela faz parte da justiça perfeita do Senhor. Para a fé cristã, o juízo não é incompatível com o amor de Deus. Pelo contrário, ele revela que o mal não será ignorado para sempre. Toda injustiça, toda dor escondida, toda violência silenciosa e todo pecado terão resposta diante daquele que conhece tudo com perfeição. É por isso que o tema da vida após a morte desperta tanto temor quanto esperança. Para quem rejeita Deus, a Bíblia traz advertências sérias sobre separação eterna. Para quem confia em Cristo, a promessa de comunhão, descanso e vida abundante na presença de Deus. A linguagem bíblica nem sempre responde a todas as curiosidades humanas, porque o foco das Escrituras não é satisfazer a curiosidade, mas conduzir o coração à verdade. Ainda assim, o que é revelado já é suficiente para mostrar que nada termina no túmulo. Outro aspecto importante é que o cristianismo não vê a morte como algo natural, no sentido original da criação. A morte entra no mundo como sinal da ruptura causada pelo pecado. Por isso, ela é tratada com sobriedade, como inimiga, e não como amiga. Mas a boa notícia do Evangelho é justamente esta: aquilo que parecia definitivo foi enfrentado por Cristo. Na cruz, ele assume a dor humana. Na ressurreição, ele anuncia a vitória de Deus sobre o sepulcro. Essa perspectiva muda até a forma como o cristão lida com a despedida. O luto continua sendo real. A dor continua existindo. A ausência continua cortando o coração. Mas o cristão não sofre como quem não tem esperança. Há lágrimas, sim, mas há também confiança de que a separação não será eterna para aqueles que estão em Cristo. A morte ainda é um abismo, porém, não é um abismo sem resposta. Deus atravessa esse silêncio com promessa. Quando a Bíblia fala sobre o céu, ela não o descreve apenas como um lugar de nuvens e imagens simbólicas simples. Ela fala da presença de Deus, da plenitude da paz, da ausência de dor, da restauração da comunhão e da alegria que não se esgota. O céu, na visão cristã, não é apenas recompensa individual, é o cenário da presença definitiva do Senhor com o seu povo. É a realidade onde tudo o que hoje é fragmentado será finalmente reunido. E quando fala do destino final dos salvos, a Bíblia aponta para uma vida transformada, sem corrupção, sem decadência e sem morte. O cristianismo afirma que o ser humano foi criado para a eternidade, mas essa eternidade só encontra sua plenitude em Deus. Por isso, a esperança cristã é tão diferente de simples otimismo. Ela não depende de força mental, nem de tentativa de negar a dor. Ela nasce da promessa daquele que venceu a morte e declarou ser a ressurreição e a vida. Entender a vida após a morte, segundo a Bíblia, também exige cuidado para não misturar tudo com ideias populares que não vêm das Escrituras. Muitas crenças culturais falam de reencarnação, retorno em outras formas de vida ou dissolução da pessoa no universo. Mas a visão bíblica segue outro caminho: uma vida única, uma morte real, uma esperança de ressurreição e um encontro final com Deus. Essa estrutura dá peso à existência, porque cada vida é preciosa e cada decisão importa. Também é importante lembrar que a Bíblia não foi dada para alimentar medo, mas para chamar ao arrependimento e à fé. Quando ela fala da eternidade, ela está chamando o ser humano a olhar para além da pressa do dia a dia. Em vez de viver como se o agora fosse tudo, o cristão
é convidado a viver com consciência de que existe um propósito maior. A eternidade começa a tocar o presente quando a pessoa passa a enxergar a vida sob a luz de Deus. Há um mistério que permanece, porque nenhum ser humano consegue explicar plenamente o que está além do limite da morte. Mesmo assim, a Bíblia oferece uma base firme. Ela não diz tudo, mas diz o suficiente. Diz que Deus criou a vida, que Cristo venceu a morte, que haverá ressurreição, que haverá justiça e que haverá comunhão eterna com o Senhor para aqueles que nele confiam. E quando essa mensagem é compreendida, a morte deixa de ser apenas um fim temido e passa a ser vista à luz de uma promessa maior. No fim, a visão bíblica sobre a vida após a morte é uma visão de seriedade, esperança e decisão. Seriedade, porque a eternidade importa. Esperança, porque Cristo venceu a morte. Decisão, porque a resposta do coração diante de Deus tem peso eterno. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe nos comentários a palavra Amém como uma declaração de fé e que essa esperança permaneça viva no seu coração.